Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Luísa, professora de Física, e vamos estudar os gráficos de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos começar então com os gráficos de movimento uniforme. O primeiro gráfico de movimento uniforme que a gente vai estudar é o gráfico de velocidade versus tempo. Aqui nós sabemos, já sabemos que movimento uniforme, a velocidade ela é constante, não é mesmo? Ela não varia. E nós observamos isso no gráfico. Nós temos um valor aqui em y de velocidade que ele é constante, ele é uma reta horizontal. Com o passar do tempo, esse valor de velocidade ele não muda. Ele é o mesmo até o fim, tá? Então, isso descreve, esse comportamento descreve um movimento uniforme. Tá? E nesse primeiro gráfico aqui, nós temos um movimento progressivo, em que a velocidade ela é positiva, ela está acima da origem no eixo y, ela é um valor positivo no eixo y. Tá? E nós sabemos também que movimento progressivo é quando a velocidade é positiva, e o movimento retrógrado quando a velocidade é negativa, e está localizado aqui no gráfico na região negativa do eixo y, né? Abaixo aqui, esse é o eixo x, então ele está abaixo abaixo da origem no eixo y, ok? O segundo gráfico que nós temos de movimento uniforme é o de posição por tempo, tá? Nós podemos observar aqui que temos retas, retas com inclinação positiva, né? Nós temos a fórmula que representa esse tipo de gráfico, pessoal, é a fórmula do sorvete. É a fórmula da posição, é a função horária da posição no movimento uniforme, é a fórmula do sorvete, né? Então, a gente tem o y, né? Y é igual a B mais coeficiente angular A, x. Deixa eu desenhar um x bem bonitinho aqui. Então, a gente tem isso daqui, ok? O B é o que a gente vai olhar sempre aqui, marcadinho no eixo y, né? E o A vai ser a velocidade. Já já a gente vai ver como é que encontra a velocidade nesse tipo de gráfico, tá bom? Mas voltando aqui à explicação, nós temos então uma função de primeiro grau, uma reta, né? Então, ela é positiva, ou seja, são valores positivos de velocidade, são movimentos progressivos, porque a posição inicial é sempre menor do que a final, se você observar. Então, são movimentos progressivos. Aqui a posição inicial, ela começa aqui, na parte positiva do eixo y. Aqui ela começa em zero, na origem, ou seja, o valor é igual a zero. E aqui o S0, a posição inicial, esse valor ele é negativo, tá bom? Então, é só isso que a gente vai observar, é bem simples interpretar esses gráficos, não é mesmo? Já nesse slide aqui, a gente vai ver gráficos de movimentos retrógrados, tá? A gente tem a inclinação da reta sempre para baixo, né? E a gente viu que a inclinação da reta nos dá o valor da velocidade, né? Na fórmula do sorvete. Então, a gente tem aqui, a gente também pode ver isso de uma forma bem prática, né? A posição final ela é sempre menor do que a inicial, que também descreve o movimento retrógrado. Também podemos observar aqui a posição inicial, ela é positiva, a posição inicial aqui ela vai ser igual a zero, né? Porque a reta começa no zero, e aqui ela vai ser negativa porque está abaixo da origem no eixo y. Então, vamos ver algumas propriedades nos gráficos do MRU para a gente aprender a calcular a velocidade também a partir do gráfico, né? Bom, no primeiro gráfico lá de velocidade por tempo, que informações a gente pode tirar desse tipo de gráfico? A gente pode tirar a informação da velocidade, né? Podemos também saber que é um movimento uniforme, porque a velocidade não varia. E também podemos, pessoal, tirar o valor do deslocamento, tá? O deslocamento, ele é igual à área, tá? A área que nós vamos calcular aqui. Eu vou demonstrar para vocês. Deixa eu pegar minha canetinha. Bom, a gente tem aqui a velocidade. A velocidade ela é um valor aqui em y, tá? A gente vai ler no gráfico, vai ter graduações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, você vai pegar esse valor aqui, que vai ser constante. E você vai ter aqui o tempo inicial e o tempo final. E o intervalo de tempo não é T2 menos T1? Com isso, a gente vai ter exatamente o tamanho
desse segmento aqui. E para a gente calcular o ΔS, a gente não pode calcular assim, ó. Velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT? ΔT. Então, a gente tem que ΔS é igual a V vezes ΔT. Desculpem a letrinha aqui com o mouse não fica muito bom, né? Então, o ΔS é igual ao V vezes ΔT. Então, a gente vai pegar o valor de V, colocar aqui, vezes esse valor que a gente calculou aqui por essa subtração, colocar aqui. E, na verdade, é exatamente a fórmula e também é exatamente a área do quadrado, né? Porque nós temos que o ΔT é a base e o V é a altura, não é mesmo? Ó, base vezes altura. Então, nós temos que o ΔS é igual à área. Então, é possível a gente tirar essas informações de um gráfico de velocidade por tempo, ok? Não se esquecendo que o ΔS é a área, ok? Já num gráfico de posição por tempo, a gente pode obter outras informações. A gente já viu que a gente pode obter o ΔS e obter também a informação se o movimento é progressivo ou retrógrado pela inclinação da reta. Agora, como é que a gente extrai o valor de velocidade através desse gráfico? A gente sabe que esse gráfico ST é o gráfico posição por tempo, que é a função da posição horária lá do MU, que é o sorvete, né? Mais VT. E a gente sabe que, como é uma função de primeiro grau, então ela obedece àquela função matemática, né? Y é igual a B mais AX. Então, a gente tem aqui o coeficiente linear e o coeficiente angular. O coeficiente angular é a velocidade. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? Pela tangente desse ângulo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vocês conseguem ver um triângulo aqui, ó? Existe um triângulo. E o cateto oposto é sempre o lado oposto a esse ângulo. Na verdade, é o ΔS. Tá? Vai ser o ΔS sobre o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo, que é o ΔT. Então, a gente tem aqui o ΔT. Então, a gente tem exatamente a fórmula da velocidade. É igual a velocidade que é igual a tangente desse ângulo aí, beta. Ok? Tranquilinho? Então, recapitulando, que informações a gente tira? A gente tira a informação do tipo de movimento progressivo ou retrógrado. Sabemos que é um movimento uniforme. Podemos tirar o valor de posição inicial pelo coeficiente linear. E podemos tirar a velocidade pelo coeficiente angular. Ok, pessoal? Vamos fazer um exercício para ver se a gente está entendendo direitinho? Vamos então resolver esse exercício 1. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 100 mais 20t, no SI, no Sistema Internacional de Unidade. A unidade de tempo no SI é o segundo, a de posição é o metro e a de velocidade é o metro por segundo, certo? Então, a gente vai ter que determinar esses tópicos aqui que o problema dá no Sistema Internacional. Ele quer a posição inicial, a velocidade e a posição final em 30 segundos. Então, vamos resolver isso daí. A gente tem, então, a formulinha do sorvete, né? E a função que ele nos deu, a função horária da posição, né? Que é a fórmula do sorvete, né? Já com os valores preenchidos. Então, a gente só vai consultar os valores. A posição inicial que ele pede vai ser o 100, né? E a da velocidade vai ser o 20. Então, a gente vai ter a resposta aqui da letra A e da letra B. E como é que a gente determina a posição final em 30 segundos? Basta a gente substituir aqui no T o valor de 30 segundos. Então, a gente vai ter uma equaçãozinha para resolver aí. 100 mais 20 vezes 30 igual a 100 mais 600 igual a 700 metros. Tranquilo, pessoal? Um problema bem tranquilo para resolver, né? Vamos ter mais exercícios para frente para vocês praticarem bastante e ficarem bem afiados nesse assunto. E agora nós veremos alguns exemplos de exercícios resolvidos que tenham gráfico. Eu sugiro você, aluno, que dê um pause no vídeo quando aparecer o exercício, para que você tente fazer antes de ver a resolução, ok?
A partir de agora nós veremos alguns gráficos de movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos ver agora o gráfico de velocidade por tempo. Primeiramente nós vemos os eixos, né? Está se tratando de velocidade por tempo. E podemos observar que é uma reta, tá? Então já sabemos que é o Voat que ele está usando, é uma equação de primeiro grau, é uma função de primeiro grau em que utiliza velocidade e tempo, né? Pelo que a gente vê pela função aqui, o V0 já nos diz, o coeficiente linear já nos diz a velocidade inicial, que é onde encosta aqui no eixo Y, né? Aqui no caso vai ser positivo e nesse caso aqui vai ser negativo. E o A, que é o coeficiente angular, e também a aceleração, né? O coeficiente angular nos fornece a aceleração. Então, a gente vai poder analisar isso daqui. Como a gente pode ver, a inclinação nesse caso aqui ela é negativa. Então, a aceleração ela é menor do que zero, ela é negativa. Quando a inclinação é uma subida, né, uma reta numa subida, então a gente tem uma aceleração positiva. Nesse caso, a gente tem um movimento progressivo, né? A velocidade aqui é positiva. Só que a aceleração é negativa. Deixa eu escrever com a caneta aqui. A velocidade é positiva aqui. Aqui ela é zero e aqui ela vai ser o quê? Negativa, né? Pessoal, a gente já viu tudo isso em sala de aula, né? Vocês têm tudo isso no caderno, na seção de aceleração escalar média. Aí vocês têm movimento acelerado e movimento retardado. Vocês podem abrir o caderno de vocês agora e acompanhar o raciocínio com o que está escrito lá no caderno de vocês, ok? Voltando aqui ao gráfico, nós temos uma velocidade positiva com uma aceleração negativa. Sinais opostos é um movimento retardado, ok? Por isso que é um movimento retardado e progressivo, por causa da velocidade positiva e os sinais opostos. Então, ele está freando aqui, né? Nesse ponto aqui, nós temos uma velocidade negativa, como eu falei. Então, é um movimento retrógrado. E por que ele é acelerado? Porque ele é retrógrado e a aceleração está negativa. Então, você tem sinais iguais aqui, ó. Então, é um movimento acelerado. Quando são sinais iguais, movimento acelerado. Sinais opostos, movimento retardado, desacelerado, tá? Nós temos aqui, já nesse gráfico, uma aceleração positiva. Vamos analisar a velocidade, então, para poder determinar em que momentos aí que o movimento muda, tá? Então, a gente tem aqui uma velocidade positiva, maior do que zero. Nesse ponto aqui ela é zero e aqui ela vai ser negativa, tá? Então, nesse momento aqui, é um movimento, nesse momento aqui, nesse trecho aqui, né, na verdade, nós temos um movimento progressivo, maior do que zero. E acelerado, porque os sinais são iguais, tá? Estão na mesma direção e sentido, tá? O movimento retardado retrógrado, aqui por quê? Porque a velocidade é negativa e o sinal é oposto, então está desacelerando, está em sentidos opostos, né? Então, é um movimento retardado. Ok, pessoal, não é tão difícil assim, é simples, né? Vamos praticar mais para a gente fixar bem esse conteúdo, ok? Agora, a gente tem o terceiro tipo de gráfico, de posição por tempo. Nós temos aqui gráficos que correspondem a uma equação de segundo grau, como a gente pode ver que é uma parábola, né? A gente sabe que é posição por tempo, por quê? Porque é S sobre T, a gente conhece a fórmula do sorvetão, e a gente sabe que uma equação de segundo grau tem que dar uma parábola, não é mesmo? Então, vamos ver como é que a gente pode analisar os movimentos dentro desse gráfico, tá? Se a parábola possui uma concavidade para cima, ela possui aceleração positiva, uma parábola sorridente, tá? Ela está sorrindo, ela é positiva.